Você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? E se eu te dissesse que, por um breve momento na história, a humanidade acreditou ter encontrado a resposta para essa pergunta em um pedaço de rocha vindo de Marte? Uma rocha que viajou milhões de quilômetros, aterrissou no lugar mais inóspito da Terra e guardou, por milhares de anos, um segredo que abalaria as fundações da ciência. Esta é a história do ALIH-84001, o meteorito marciano que prometeu ao mundo a prova de vida em Marte. Ou talvez não. Imagine a vastidão branca e congelada da Antártica. Em 27 de dezembro de 1984, uma equipe de caçadores de meteoritos americanos estava em uma expedição de rotina nas colinas Alan. Em meio a um mar de gelo e neve, eles encontraram uma rocha escura, com pouco mais de 1,9 kg. Mal sabiam eles que aquele pedaço de rocha, catalogado como Alan Hills 84001, não era um meteorito comum. Era um mensageiro de outro mundo, um fragmento do nosso vizinho vermelho, Marte. Como sabemos que ele veio de Marte? A resposta está na sua composição. O ALIH-84001 pertence a um grupo raro de meteoritos conhecidos como SNCs. A assinatura química desses meteoritos, especialmente os gases presos em seu interior, corresponde perfeitamente à atmosfera marciana, analisada pelas sondas Viking da NASA na década de 70. É como encontrar uma garrafa na praia com uma mensagem dentro, e a areia na garrafa ser idêntica à de uma praia específica do outro lado do mundo. A jornada dessa rocha é impressionante. Os cientistas acreditam que o ALIH-84001 se formou há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, nos primórdios do nosso sistema solar, quando Marte ainda era um mundo jovem e dinâmico. Ele permaneceu em Marte por bilhões de anos, testemunhando a transformação do planeta de um mundo potencialmente habitável para o deserto frio que conhecemos hoje. Até que, há aproximadamente 17 milhões de anos, um impacto colossal de um asteroide atingiu o planeta vermelho com força suficiente para ejetar pedaços de sua crosta para o espaço. Imagine a violência desse evento. Um objeto do tamanho de uma montanha colidindo com Marte a dezenas de quilômetros por segundo, criando uma cratera gigantesca e lançando detritos rochosos em trajetórias que os levariam para longe de sua casa planetária. O ALIH-84001 foi um desses pedaços sortudos. Ele vagou pelo sistema solar por milhões de anos, uma viagem silenciosa através do vazio cósmico, até que, há cerca de 13 mil anos, sua trajetória o levou a um encontro com a Terra. Ele atravessou nossa atmosfera como uma bola de fogo e pousou na Antártica, onde permaneceu preservado no gelo, esperando pacientemente para ser encontrado. Por quase uma década, o ALIH-84001 foi apenas mais um meteorito em uma vasta coleção. Mas, em 1993, sua verdadeira natureza marciana foi confirmada, e os cientistas começaram a estudá-lo com mais atenção. Foi então que a história tomou um rumo extraordinário. Em 1996, uma equipe de cientistas da NASA, liderada por David McKay, fez um anúncio que chocou o mundo. Eles declararam ter encontrado evidências de vida microbiana fossilizada dentro do meteorito. O anúncio foi bombástico. O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, fez um pronunciamento na Casa Branca, afirmando: se esta descoberta for confirmada, será certamente uma das mais impressionantes que a ciência já fez. A notícia estampou as manchetes dos jornais em todo o mundo. A humanidade, pela primeira vez, parecia ter encontrado evidências concretas de vida fora da Terra. Mas que evidências eram essas? A equipe de McKay apresentou 4 linhas de argumentação. A primeira eram os glóbulos de carbonato, pequenas bolhas minerais dentro do meteorito que se formaram na presença de água. A segunda evidência eram os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, ou PAHs, moléculas orgânicas complexas encontradas dentro dos glóbulos de carbonato. A terceira e mais visualmente impressionante evidência eram as estruturas microscópicas encontradas na superfície dos glóbulos.
Sob um microscópio eletrônico, os cientistas revelaram formas segmentadas, semelhantes a vermes, que se pareciam incrivelmente com bactérias fossilizadas. Embora minúsculas, com apenas 20 a 100 nanômetros de diâmetro, sua aparência era inegavelmente sugestiva. Finalmente, a quarta linha de evidência eram os cristais de magnetita. Dentro dos glóbulos de carbonato, os pesquisadores encontraram minúsculos cristais de magnetita com uma forma prismática retangular distinta, idêntica aos cristais produzidos por certas bactérias na Terra. Na época, não se conhecia nenhum processo inorgânico que pudesse criar cristais de magnetita com essas características. Juntas, essas 4 linhas de evidência pareciam contar uma história clara há bilhões de anos. Quando Marte era um planeta mais quente e úmido, a vida microbiana floresceu. Esses micróbios, ao morrerem, deixaram para trás seus restos fossilizados preservados em minerais de carbonato. Uma rocha contendo esses fósseis foi então arrancada de Marte e caiu na Terra, trazendo consigo a prova de que a vida não é um fenômeno exclusivo do nosso planeta. No entanto, a ciência não funciona com base em anúncios bombásticos. A ciência é um processo de ceticismo e questionamento, e assim que o anúncio foi feito, a comunidade científica começou a analisar as evidências com um olhar crítico, uma por uma. As linhas de argumentação da equipe de Mackay começaram a ser desafiadas. Os céticos argumentaram que os glóbulos de carbonato poderiam ter se formado em altas temperaturas, incompatíveis com a vida, através de processos geológicos como impactos de asteroides. Os pagas são encontrados em todo o sistema solar, em asteroides e cometas, e sua presença não é uma prova de vida. Além disso, a contaminação do meteorito após sua chegada ao nosso planeta era uma possibilidade real. As estruturas semelhantes a bactérias também foram alvo de intenso escrutínio. Muitos cientistas apontaram que processos inorgânicos podem criar formas que se assemelham a micróbios. Além disso, as estruturas eram tão pequenas que muitos duvidavam que pudessem conter o material genético necessário para a vida. Mas a evidência mais difícil de refutar eram os cristais de magnetita. Por anos, eles permaneceram como o pilar mais forte da hipótese de vida. No entanto, em 2001, uma equipe de pesquisadores conseguiu criar cristais de magnetita, idênticos aos do ALH 84001, em laboratório, usando um processo que simulava as condições de um impacto de asteroide. Eles mostraram que o choque e o calor poderiam formar os cristais sem qualquer intervenção biológica. O debate continuou por anos. A equipe original de Mackay defendeu vigorosamente suas conclusões, mas o consenso da comunidade científica começou a se afastar da hipótese de vida. Em janeiro de 2022, um novo estudo pareceu dar o golpe final. Usando técnicas de análise mais avançadas, pesquisadores concluíram que o material orgânico no ALH 84001 foi criado por processos geológicos. Interações entre água e rocha em um processo chamado serpentinização. Em outras palavras, a química, e não a biologia, era a responsável pelas características intrigantes do meteorito. Então, o ALH 84001 não provou a existência de vida em Marte. Mas isso significa que a história toda foi um fracasso? Longe disso. O legado do ALH 88001 é imenso. O anúncio de 1996 galvanizou o interesse público e científico na busca por vida extraterrestre. Como resultado direto, a NASA restabeleceu seu programa de exploração de Marte, levando a uma frota de rovers que revolucionaram nossa compreensão do planeta vermelho. Mais importante ainda, o ALH 80401 foi o catalisador para o nascimento de um novo campo científico, a astrobiologia. Pela primeira vez, cientistas de diferentes disciplinas, geologia, biologia, química, astronomia, física,
se uniram para abordar uma das questões mais profundas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? O meteorito nos forçou a pensar criticamente sobre o que é a vida, como ela pode surgir em diferentes ambientes e que tipo de evidências seriam necessárias para provar sua existência. Aprendemos que a busca por vida extraterrestre é incrivelmente complexa e que a natureza tem muitas maneiras de nos enganar, criando formas e moléculas que imitam perfeitamente os processos biológicos. Hoje, o ALH 80401 repousa no Museu Nacional de História Natural do Smithsonian. Ele não é mais visto como a prova definitiva de vida em Marte, mas como um lembrete poderoso da complexidade da natureza e da importância do rigor científico. Ele nos ensinou que, na ciência, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. A busca por vida em Marte continua. Os rovers da NASA estão vasculhando a superfície marciana em busca de bioassinaturas, os sinais químicos que a vida pode ter deixado para trás. E quem sabe, talvez um dia encontremos a prova que o ALH 80401 apenas prometeu. A história do meteorito marciano que abalou o mundo é um capítulo fascinante na nossa busca por respostas. Uma história sobre a emoção da descoberta, a importância do ceticismo e a incrível jornada de uma rocha que viajou milhões de quilômetros para nos ensinar uma lição sobre o universo. E aí, gostou de conhecer a história do meteorito ALH 80401? Se você curtiu essa viagem a Marte e de volta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhar com aquele amigo que também é fascinado pelo espaço. E que tal assistir ao nosso vídeo sobre os segredos das luas de Júpiter? Tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até a próxima!